O incidente de Dyatlov Pass foi um estranho acontecimento que resultou na morte de 9 esquiadores ao norte dos Montes Urais na antiga União Soviética. E até hoje, o incidente gera teorias sobre o que realmente aconteceu. Bem-vindo ao canal Acervo Virtual Geek. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais notificações. O incidente aconteceu na Rússia na noite de 2 de fevereiro de 1959, na costa leste da montanha Koloch-Sayakal, cujo nome em Mansi significa Montanha dos Mortos. Desde então, o passo da montanha onde o incidente ocorreu é chamado de Passo Dyatlov, baseado no nome do líder do grupo, Igor Dyatlov. Tudo começou quando um grupo de 10 pessoas foram para uma expedição nos Montes Urais na União Soviética. O objetivo da expedição era alcançar Ortotem. Essa rota para a montanha era considerada a mais difícil escalada na época. É importante falar que o grupo tirava várias fotos e fazia muitas anotações por onde passavam, e que eles disseram que iriam mandar telegramas assim que finalizassem a missão. Dos 10 membros, apenas um sobreviveu. O grupo consistia de 8 homens e 2 mulheres, a maioria estudantes ou graduados do Instituto Politécnico de Ural. Os 10 membros do grupo eram compostos por Igor Dyatlov, o líder da expedição, Yuri Doroshenko, Ludmila Dubinina, Yuri Krinovchenko, Alexander Kolevaktov, Zinalda Kolmogorova, Rustem Globodin, Nikolai Brignolis, Semyon Alexander e Yuri Yodin. O grupo viajou de trem para Lidel, cidade ao centro da província de Oblast, desembarcando ali em 25 de janeiro. Eles então tomaram um caminhão para Visay, o último assentamento inabitado ao norte, começando a marcha em direção a Ortotem em 27 de janeiro. No dia 1º de fevereiro, o grupo foi surpreendido por uma tempestade de neve, tendo que acampar na encosta da montanha Koloch. O cronograma deles era acampar no grupo de Visay, depois viajar ao sul nos Montes Urais, e continuar para o norte, com a data de retorno para 11 de fevereiro. Tudo ia como previsto, porém quando chegarem em Visay para montar acampamento, as coisas começaram a ficar estranhas. Como disse no começo, a montanha Koloch era conhecida como a Montanha dos Mortos. O povo indígena Manji, que habitava a costa da região, começaram a falar para eles sobre as lendas do local, e diziam que muitos acontecimentos ruins de fato ocorriam lá, tal como 9 dos seus caçadores morreram lá durante a noite, sem mais nem menos. Não tinham marcas de agressões ou armas, simplesmente foram encontrados mortos. Eles disseram que depois disso, a montanha era habitada por almas que levavam as pessoas que entravam naquela área. Os Manjis, então, começaram a falar para o grupo não irem até lá, mas eles não deram ouvidos a isso, e foram assim mesmo, continuando sua jornada. Lembram que eu disse que dos 10 integrantes apenas um sobreviveu? Pois então, no dia seguinte, um dos integrantes, Yuri Yudin, ficou doente de repente. Disse que estava com uma dor insuportável nas costas, e não continuou com o grupo, voltando para casa, e os outros 9 continuaram. No dia seguinte, 1º de fevereiro, os esquiadores começaram a descer o passo. Ao que parece, eles planejavam atravessar o local e acampar do outro lado durante a noite seguinte. Mas devido à piora nas condições climáticas e meteorológicas, com tempestade de neve e declínio de visibilidade, o grupo acabou se perdendo e seguindo para o oeste, subindo em direção ao topo de Koloch. Então eles decidiram parar e montar acampamento no começo da montanha, e esse então foi o último lugar em que eles estiveram. O problema nisso tudo é que eles estavam recém no início do cronograma, e de fato, o local em que estavam acampando não mostrava dificuldade de estrada, ainda mais para eles, que eram experientes, o que torna tudo ainda mais estranho. Como a volta do grupo estava prevista para 2 de fevereiro, e eles não voltaram, e não havia nenhum telegrama que eles disseram que mandariam, o líder Dyatlov combinou que mandaria uma mensagem telegráfica para seu clube esportivo, assim que o grupo retornasse a Visay. Estima-se que isso ocorreria por volta de 12 de fevereiro, mas mesmo com o passar da data, não houve reação. Então, dia 20 de fevereiro, começaram as buscas para encontrar o grupo. As primeiras equipes de buscas enviadas foram formadas por alunos e professores.
Posteriormente, o exército e forças especiais foram enviadas, com aviões e helicópteros requisitados a juntar-se à operação. Após 6 dias de buscas, no dia 26 de fevereiro, um avião militar que estava sobrevoando no local encontra os restos do acampamento do grupo. A equipe de resgate vai para o local que ficava na costa da montanha, que era conhecida como Montanha dos Mortos. E realmente é o acampamento. O curioso é que ninguém do grupo estava lá. A barraca deles estava muito danificada e o local todo estava uma zona. Porém, todos os seus pertences estavam lá, incluindo os cadernos de anotações e mochilas. Também havia uma grande quantidade de pegada no local, mas todas elas eram uma bagunça, tendo algumas pegadas de pés descalço e outras com pés calçados, espalhadas por todos os lados. Eles conseguiram seguir uma pegada que dava para baixo da montanha indo para a floresta, aproximadamente em 500 metros de distância da barraca. E lá, encontraram os restos de algo que parecia uma fogueira sobre um grande pinheiro. E nesse local, eles encontram os 2 primeiros corpos. Eram eles de George e Yuri. Eles estavam descalços e usando apenas as roupas íntimas. Eles investigaram em volta da cena e perceberam que o tronco do pinheiro estava com pedaços de carne e pele humana. Junto a isso, as mãos dos 2 mortos estavam bem danificadas, como se eles tivessem tentado subir na árvore e arrebentado as mãos, ou que estivessem arrancado pedaços da árvore para colocar na fogueira. Como não havia nenhum sinal de rastros de animais, eles também presumiram que algo os assustou tanto que eles saíram da barraca às pressas só com as roupas de baixo e tentaram subir no pinheiro para se proteger. Nessa tentativa acabaram arrebentando as mãos. Próximo à barraca, entre o pinheiro e o acampamento, encontraram o 3º corpo, de Igor Dyatlov, o líder do grupo. Ele estava deitado com a cabeça em direção à barraca, com uma mão segurando um galho e com a outra cobrindo seu rosto, como se estivesse se protegendo de algo. Pouco mais próximo à barraca, encontraram o 4º corpo, que era de Rustin, com uma fratura de 17 centímetros no crânio. Perto dele, havia muitos vestígios de sangue pelo chão. Eles seguiram as manchas de sangue e encontraram o corpo de Zinaida, que foi a que mais se aproximou da barraca. Foram dito que esses últimos 3 corpos estavam tentando voltar para a barraca. A busca pelos 4 esquiadores restantes levou mais de 2 meses. Eles foram finalmente encontrados no dia 4 de maio, debaixo de 4 metros de neve, em uma ravina embrenhada na mata próxima ao pinheiro. Esses estavam com as roupas. O Alexander estava com as costelas quebradas e os outros com fraturas internas. Porém, o que deixava tudo mais estranho era o corpo de Ludmila. Ela era a única que estava sem a língua e sem o globo ocular. As coisas pioraram quando todos os familiares disseram que todos estavam com uma cor alaranjada e os cabelos cinza, quase brancos. Junto a isso, disseram que alguns estavam com a pele envelhecida. Então ninguém entendeu o que tinha acontecido no local. Outra coisa curiosa é que as roupas deles estavam com radioatividade e que havia radiação em 2 corpos, o que ninguém entendeu o porquê. A barraca era a maior evidência que tinham para investigar, então analisaram fundo. Como a barraca estava muito rasgada em diversas partes, no começo acharam que tinha sido algum animal. Porém, na investigação, descobriram que os rasgos foram feitos todos pelo lado de dentro. Ao que parece, disseram que algo os assustou tanto que queriam sair muito rápido da barraca, e que os fizeram rasgá-las para poder sair. O Yuri Yudin, que foi o sobrevivente que tinha voltado para casa, ficou apavorado quando reconheceu os corpos. Ele também ajudou a reconhecer os objetos que eles levavam, como um diário que ele falou que era 2, mas só haviam achado 1. E também que haviam 10 rolos de câmeras, mas encontraram apenas 4. Ele disse que tinha certeza que os militares tinham a ver com aquilo, pois quando foi identificar os objetos deles, ele disse que havia 2 objetos que não eram deles, como um óculos militar e um obit, que é usado por militares para manter o calor. Os legistas que analisaram os corpos disseram que tudo aquilo era estranho, porque os corpos estavam muito deteriorados por dentro, mas por fora não haviam nenhum machucados, nem arranhões, mordidas ou qualquer sinal que foram atacados. Simplesmente estavam intactos por fora. Porém, os especialistas falaram que para um corpo se quebrar por dentro daquele jeito, teria que ser uma pressão muito grande. Eles compararam com um acidente de carro, que com a pancada forte os corpos se quebram. No começo da investigação, eles foram para cima do povo Manji.
porque foram os últimos que tiveram contato com o grupo. Eles achavam que os Manjis tinham a ver com as mortes. Por conta disso, o povo Manji sofreu na época até tortura militar. Yuri, o sobrevivente, afirmou que eles tentaram impedir que fossem para a montanha, por conta das lendas, mas que não tinham a ver com o caso. A perícia então fez uma reconstrução do que poderia ter ocorrido. Disseram então o seguinte: era noite e estavam todos dormindo, quando algo os assustou, e que rasgaram a barraca e saíram às pressas deixando as roupas. Eles chegaram na árvore e arrancaram os galhos do pinheiro para fazer a fogueira. Como estava a 20 graus abaixo de zero, eles queriam voltar à barraca, que já não avistavam mais perante a neve. Então decidiram subir na árvore para tentar enxergar. Então os 2 primeiros, sem roupas, morreram de hipotermia, e os outros tentaram voltar para a barraca, mas morreram no caminho. O problema é que essa reconstrução não explica os corpos quebrados por dentro, e por que só Ludmila estava sem os olhos e a língua. O legista também afirmou que Ludmila perdeu os olhos e a língua quando ainda estava viva, que isso era muito fácil de saber quando se analisa um corpo, e que Rustin ficou vegetativo quando sofreu a baita fratura no crânio, e acabou morrendo congelado. O caso foi encerrado como morte por hipotermia, e acabaram não explicando o que de fato poderia ter acontecido. Após revelarem as fotos que foram tiradas pelo grupo, vieram muitas teorias a respeito do mesmo, como o do Yeti, que teria sido um monstro das neves que teria pego eles, pois uma foto em que acharam estranha, acharam a imagem de um ser que poderia ser estranho bem ao fundo, mas aquilo também poderia ser simplesmente alguém passando no local, ou até mesmo algum deles. E na última foto que o grupo tirou, foi tirada à noite, e mostra o céu com umas luzes estranhas, o que fizeram pensar em alienígenas e OVNIs. O mais plausível seria a teoria militar. Não vamos esquecer de que estavam no século XX, no ano de 1959. Eles estavam na União Soviética, e eles haviam dito que perto do local estavam fazendo testes nucleares, o que explicaria a pressão nos corpos e a radiação ter envelhecido as peles. Porém, se fosse isso, teria radiação por todo lugar, mas afirmaram que os testes foi dias antes do ocorrido na montanha. Há também a teoria de uma grande avalanche ter acontecido, e eles teriam fugido do acampamento. Fizeram a fogueira, mas morreram de frio, mas não explicaram como a barraca estava intacta, no mesmo lugar do acampamento. O sobrevivente Yuri disse que não acredita na história da avalanche, porque mesmo que aquele lugar havia realmente avalanches com frequência, eles conheciam muito bem o local, e como estava muito frio, o lugar adequado para a proteção seria justamente ali perto da floresta, para que se tivessem alguma eventualidade, eles conseguissem se proteger, pois eles também eram experientes e sabiam que ali era seguro. Algo que comprova que não houve avalanche seriam as fotos das câmeras, mostrando a barraca como estava montada antes, e ela está exatamente no mesmo lugar depois do ocorrido. A última teoria seria a do sobrenatural, que os Manjis haviam dito, apesar de alguns acreditar que tinha sido o Yeti. A última teoria é que um dos integrantes do grupo, o Samuel, era um espião duplo, que teria que entregar uma peça contaminada, e essas mortes foram queima de arquivos. Essa teoria surgiu porque ele era um veterano de guerra, e havia muitas tatuagens não decifráveis no seu corpo. Ele também tinha sido o único sobrevivente de uma outra missão com um grupo militar. Isso também explicaria o desaparecimento das câmeras fotográficas e de um dos livros. Também é importante falar que no começo das investigações, as informações estavam sendo barradas pelos militares de acesso, e só foram dadas dias depois. Dentre tantas teorias, nós acabamos pensando em uma teoria que talvez seria também relevante. Pensamos assim: realmente os testes nucleares que estavam tendo, como eles falaram que tinha dias anteriores, não foram nos dias anteriores, e sim naquele mesmo dia. Os barulhos dos testes eram tão grandes e pareciam ser tão pertos, que eles realmente ficaram muito assustados e saíram correndo do local, sendo assim, rasgando por dentro a barraca e saindo apenas de roupas íntimas. Acabaram se dividindo em 3 grupos. O primeiro grupo, que foi correndo para a floresta para tentar se salvar, que foi o que encontrou o pinheiro. Eles arrancaram os galhos do pinheiro para fazer a fogueira, para tentar se aquecer, pois estava muito frio, e quando eles tentaram voltar, eles já não achavam mais a barraca, tentaram subir na árvore para ver se conseguiam ver alguma coisa. Bom, infelizmente eles acabaram falecendo. Os outros, achamos que na hora da correria, como estavam tão grandes os barulhos, e eram tão perto,
os corpos acabaram estourando por dentro. O que ocorreu na morte do resto, quando eles caíram nesse buraco. Mas como disse, realmente é uma outra teoria. Bem, realmente esse é um caso muito estranho e curioso que trouxemos hoje. Não sabemos o que realmente ocorreu naquele dia, porém o mistério ainda ronda esse fato de Dyatlov Pass, de 1959. Se você tem algum tipo de teoria sobre o caso, deixe nos comentários. Esse foi mais um vídeo do canal Acervo Virtual Geek.